Fala aí pessoal, beleza? Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo. Na primeira aula eu trabalhei com vocês a parte de estrutura da Terra, as camadas internas do planeta e sobre rochas. Hoje nós vamos tratar especificamente sobre tectonismo, sobre estrutura geológica do planeta e sobre a formação do relevo do nosso planeta. Bem, para a gente entender como funciona a ideia de tectonismo, ou seja, tectonismo é a movimentação das placas tectônicas. A gente tem de entender como surgiu, de onde veio essa ideia de placas tectônicas. Bem, a ideia de placas tectônicas surge com Alfred Wegener, e Wegener ele idealiza a teoria da deriva continental. E o que é a teoria da deriva continental? Imagine lá no século XIX ainda, final do século XIX, Wegener ele era paleoclimatologista, ou seja, ele é um cara que ele estudava os climas das eras passadas. Então, o que Wegener fazia? Ele não podia ficar em casa, de boa, só esperando as informações chegarem. Ou seja, naquela época não tinha esse tipo de recurso. Hoje, uma parte considerável das nossas pesquisas são feitas a partir de laboratórios. Mas, naquela época, literalmente, o cientista tinha de ir a campo, ele tinha de ir às regiões, estudar detalhadamente. Ou seja, então, o Wegener ele acabou viajando boa parte do planeta Terra. E nessas viagens ele começou a observar algumas características. O que ele começou a observar? As semelhanças entre os encaixes dos continentes, ou seja, as bordas continentais, elas se encaixam como se fosse um quebra-cabeça. Nesse esqueminha aqui que eu vou começar a mostrar, prestem bem atenção. Aqui há uma evolução do supercontinente que Wegener pensou, que era a Pangeia. Depois vem a divisão dessa Pangeia, forma-se a Laurásia e a Gondwana, repara, há 200 milhões de anos atrás. A Pangeia existia há 250 milhões. Posteriormente, a gente vai ver esses continentes se separando até chegar na organização continental que a gente tem atualmente. Então, se vocês observarem, principalmente nesta imagem, dá para se perceber uma semelhança muito grande da costa da América do Sul com a costa da África, da costa da América do Norte com a Europa, da Índia com esse pedaço aqui da África. Se pegar Madagascar, ele encaixa exatamente aqui na África. Então, esses continentes eles se encaixaram. Então, Wegener começou a observar isso. Além disso, ele teve outros indícios, tipo as características climáticas dessas regiões. Por exemplo, climáticas de vegetação, de animais, características geológicas, ou seja, tipos de rocha. O que ele observou? Um exemplo rápido aqui, no Brasil, a região onde nós temos cerrado é praticamente a mesma área, na mesma latitude em que na África nós temos a savana. Ou seja, são biomas bem próximos. Muitos cientistas consideram que são um único bioma. Então, Wegener, observando essas características, ele conseguiu pensar essa organização, ou seja, que esses continentes, todos os continentes, eles eram unidos formando um único continente chamado Pangeia. Todavia, a teoria de Wegener caiu no esquecimento porque ele não conseguiu explicar como que esse supercontinente, como que a Pangeia, como que os continentes se separaram. Bem, nos anos de 1960, a partir de descobrimento de algumas características, principalmente a ideia da deriva continental de Wegener, depois a expansão do assoalho oceânico, ou seja, descobriu-se que no fundo, inicialmente do Oceano Atlântico, há uma emersão de material magmático, há erupções vulcânicas constantes quase que o tempo todo. E como é no fundo do oceano, a partir do momento que essa lava sai e entra em contato com a água, ela se solidifica e vai caindo para as laterais, formando uma nova borda daquela parte ali, que posteriormente foi chamado de placa tectônica. Então, a partir dessas duas evidências, pensou-se então na segunda teoria que veio confirmar ou reforçar a teoria da deriva continental de Wegener, que é a teoria da tectônica das placas. Ou seja, o que é a teoria da tectônica das placas? A teoria da movimentação das placas tectônicas. E essa movimentação ela se dá a partir do que a gente chama de correntes convectivas. Bem, vamos assistir uma animaçãozinha mostrando como que ocorre, como que se dá essas correntes convectivas.
Aqui a gente vê o início da separação da Pangeia até chegar na organização continental que a gente tem hoje. E como isso se dá? A partir das grandes pressões e temperaturas vindas do interior do planeta. Bem, o manto e o núcleo são regiões, são camadas que têm temperaturas diferentes e, consequentemente, densidades diferentes. E o que isso provoca? Observem que, a partir do momento que eu tenho temperaturas e pressões diferentes, isso vai me dar uma diferença de densidade. Os materiais que estão no interior, nas camadas mais inferiores, eles estão em maiores temperaturas. Temperaturas maiores faz com que esse material fique menos denso. Então a tendência desse material é subir. Já os materiais que estão nas camadas superiores estão mais frios. Consequentemente, eles ficam mais pesados e a tendência deles é descer. Então isso faz com que eu tenha uma ascensão de material quente e em cima o material frio acaba descendo. Então eu tenho correntes que elas vão circular no interior do planeta e a partir do momento que ela está circulando, ela está se encontrando com as placas tectônicas, ou seja, com a crosta terrestre, que é a crosta terrestre que é subdividida em placas tectônicas. E a partir do momento que ela se encontra com essa placa tectônica, ela começa a empurrar essa placa tectônica em determinada direção. É o que a gente está vendo aqui. Reparem que vem a corrente do interior do planeta, bate na placa tectônica e faz esse movimento, empurrando, nessa ilustração, uma placa para a direita e outra para a esquerda. E se a gente continuar a assistir essa ilustração, nós vamos começar a perceber que aqui a gente tem o que a gente chama de expansão do assoalho oceânico. Repara que lá em cima a gente já tem o oceano, em azul lá, um pouco mais vivo, e começa a haver uma expansão do assoalho, porque aqui é o que a gente tem de movimento divergente das placas tectônicas em função dessas correntes convectivas. Só que essas correntes convectivas, enquanto em um momento eles estão empurrando, separando as placas, reparem que nesse outro ponto aqui nós estamos tendo o choque entre placas tectônicas. Então nesse ponto aqui a gente tem o que a gente chama de movimento convergente das placas tectônicas. Bem, depois de nós vermos essa animação, nós vamos continuar a estudar os movimentos das placas tectônicas. Bem, nesses movimentos nós vamos ter três tipos, que é o movimento convergente, que eu já tinha até comentado com vocês durante a animação, movimento convergente, movimento divergente e movimento tangencial. O que são esses três movimentos? Aqui, essa região aqui, que é a falha de San Andreas, lá nos Estados Unidos, pega um pedaço do México. Aqui é quando duas placas estão deslizando ou se raspando uma com a outra. Esse movimento é chamado de movimento tangencial, certo? Quando uma placa está se tangenciando com a outra, se raspando com a outra, se deslizando, uma deslizando na lateral da outra. Nessa região aqui, na Cordilheira dos Andes, aqui eu tenho a placa de Nazca e aqui eu tenho a placa sul-americana. A placa sul-americana ela vai para a esquerda e a placa de Nazca vai para a direita. Então, essa área aqui, especificamente, é onde eu estou tendo o choque dessas duas placas. Então, aqui eu tenho o que a gente chama de movimento convergente. Aqui também, nessa região que é a Cordilheira do Himalaia, aqui eu tenho também movimento convergente, só que aqui é diferente. Observem que a placa de Nazca é uma placa praticamente toda oceânica. Já a placa sul-americana, boa parte dela aqui é continental. Quando eu estiver falando de estrutura geológica, eu vou fazer essa diferenciação. Aqui o que acontece? A placa sul-americana, pelo fato de ser continental, ela é menos densa do que a placa oceânica. Então, nesse caso aqui, há o choque entre essas duas placas. A placa sul-americana ela vai se dobrar e a placa de Nazca ela vai entrar por baixo da placa sul-americana. Então, aqui a gente tem o que a gente chama de zona de subducção, onde eu tenho um choque de uma placa continental com a placa oceânica. Nessa área aqui do Himalaia já é diferente. Aqui eu tenho o choque de duas placas continentais, ou seja, duas placas que têm a mesma densidade. Ou seja, nesse choque de duas placas com a mesma densidade, continua sendo movimento
de convergente de choque, só que ali a gente vai ter uma nomenclatura diferente, uma subdivisão, né? Que vai ser o que a gente chama de obducção, quando há o choque de duas placas continentais. E por último, nessa região aqui, e a gente não vai ter isso só nessa região aqui do Atlântico, mas nós vamos ter também aqui nessa região do Pacífico, no Oceano Índico também. Aqui nós vamos ter um movimento divergente, inclusive foi lá onde na animação eu falei com vocês da expansão do assoalho oceânico. Ou seja, aqui está tendo uma expansão do assoalho oceânico. Isso em função do quê? Do afastamento da placa sul-americana com a placa africana. Ok? Então, todas essas áreas oceânicas em que eu tenho afastamento de placas, ou seja, movimento divergente, o que eu tenho aqui também junto? Formação de grandes cadeias montanhosas. Essas cadeias montanhosas são formadas a partir de cones vulcânicos, porque a partir do momento que as duas placas se abrem, emerge material magmático. Emergindo esse material magmático em contato com a água do mar, vai se solidificar e formar um alinhamento de cones vulcânicos, ou seja, uma cadeia montanhosa. Bem, depois de falar desses movimentos, nós precisamos falar também das consequências desses movimentos. Quais são as consequências? Com exceção do movimento divergente, movimento tangencial e movimento convergente vão ter como consequência terremotos, vulcanismo e dobramentos. O movimento divergente vai ter terremotos, só que de baixa intensidade, porque você não tem um choque. Assim, o tremor de terra é provocado simplesmente pelo afastamento. E vulcanismo, ou seja, se as placas estão se afastando no movimento divergente, consequentemente, abre espaço para que possa emergir material magmático, então você tem vulcão. Por que no movimento convergente e no movimento tangencial eu tenho a formação de dobramentos? O que são os dobramentos? São as grandes cadeias montanhosas que nós temos. Ou seja, Cordilheira dos Andes, Cordilheira do Himalaia, Cordilheira das Montanhas Rochosas lá nos Estados Unidos, os Alpes lá na região, lá na Europa, e outras cadeias montanhosas. Todas elas formadas a partir do choque de placa, e é a partir do momento que essas placas se chocam, elas se dobram, ok? Mas eu estou falando de choque de placas, mas o movimento tangencial também, a gente pode ter esse dobramento. Ou seja, as bordas das placas, elas não são perfeitas, não são retilíneas ou arredondadas, elas se formaram a partir de quebras. Então a gente tem imperfeições, então quando há esse movimento deslizante, uma placa deslizando na lateral da outra, elas podem se encaixar. Então, nesse encaixe aqui, e a força do movimento continua, pode haver aqui dobramento. Bem, aqui eu tinha comentado com vocês, aqui é a falha de San Andreas, certo? Aqui é o movimento tangencial, ou também chamado de deslizante. Então, o que vai acontecer? Essa porção aqui, com o tempo, ela vai se separar do continente. Porque aqui eu tenho uma placa, aqui é a placa do Pacífico, e aqui eu tenho a placa norte-americana. Reparem, norte-americana, sentido sul, do Pacífico, sentido norte. Então, com o passar do tempo, essas duas placas vão acabar esses dois pedaços de terra aqui vão acabar se separando, ou seja, essa borda aqui, ela vai acabar se transformando numa ilha no Oceano Pacífico. Bem, o que é importante vocês entenderem? Eu falei com vocês das diferenças, né? Falei, poxa, placa continental, placa oceânica, mas o que é isso? Quando a gente tem a formação do planeta, nós vamos ter o que a gente chama de estrutura geológica. O que é estrutura geológica? A estrutura geológica vai ser o que vai dar base ao relevo que está na superfície. Então, o relevo que eu tenho hoje, que eu vejo na superfície, tem alguma coisa que dá o alicerce a esse relevo. E isso é chamado de estrutura geológica. Bem, nós temos três tipos de estrutura geológica. Nós temos os escudos cristalinos, ou maciços antigos, e também chamado de cratons. Nós temos as bacias sedimentares e nós temos os dobramentos modernos. Os dobramentos modernos são os mais tranquilos, comentei com vocês. Reparem que aqui eu tenho um dobramento moderno na região aqui da Cordilheira dos Andes, formado pelo quê? O choque da placa de Nazca com a placa sul-americana. Eu tinha comentado com vocês que a placa sul-americana,
Ou seja, a porção da placa sul-americana que se choca com a placa de Nazca é uma porção continental. Observem aqui, as grandes massas continentais que existem hoje, elas são formadas por rochas graníticas. Por que é isso? Ou rochas intrusivas. Lembre-se da primeira aula que eu comentei com você sobre a formação das rochas. Lembre? Ou também chamada de rochas cristalinas. Bem, essas rochas, elas foram as primeiras rochas a se formar e são rochas de alta resistência. Então, formou-se no início, quando ainda estava a Terra ainda se constituindo, as primeiras partes começaram a se solidificar. Que partes foram essas? Exatamente as partes que hoje constituem os continentes. Bem, então os continentes são as porções territoriais, as porções sólidas mais antigas do planeta. E, além disso, elas têm alta resistência. Por isso que quando a gente observa problemas geológicos, terremotos, a gente não vê, muito difícil nós vermos fortes terremotos no meio dos continentes. Por causa da constituição, são rochas de alta resistência. Normalmente a gente vê, como aqui nesse caso, formação dos Andes nas bordas desses continentes, ou seja, nas bordas desses blocos rochosos. Então esse aqui tem alta resistência. Ok? Já quando a gente observa o que está acima desses blocos rochosos, em cima deles nós não temos então grandes atividades tectônicas, ou seja, nós não temos vulcões ativos nessas regiões, nós não temos fortes terremotos. Ou seja, então o que está atuando aqui nessas regiões? Tanto aqui, ou como nós vamos ver aqui também na África e nos demais continentes, o que está atuando aqui em cima são basicamente forças externas ao planeta, porque as forças internas não conseguem atuar. Ou seja, forças externas, como assim? Basicamente as forças erosivas. Então, a partir do momento que essas regiões, com a atuação das forças erosivas, elas vão se desgastando e vão formando sedimentos. Quando esses sedimentos eles vão se acumulando, a partir do desgaste, vão se formando e se acumulando nas partes mais baixas, e se acumulando uma quantidade tal que eles formam relevos específicos, formados que existem somente nessas áreas de acumulação de sedimentos. Ou seja, a partir do momento que a gente tem esses relevos específicos, essa região já passa a se formar, já passa a se chamar bacia sedimentar. Então, na região dos escudos cristalinos nós temos relevos bem específicos. Normalmente nos escudos cristalinos a gente vê o quê? Os planaltos. Na região das bacias sedimentares é muito comum nós vermos as famosas planícies e depressões. E nas regiões dos dobramentos modernos, nós vamos ver o quê? As grandes cadeias montanhosas. Então essas estruturas estão diretamente relacionadas com o quê? Com o tipo de relevo que a gente tem na superfície terrestre. E, consequentemente, com o tipo de exploração mineral. Normalmente nós encontramos, por exemplo, minerais metálicos nas regiões de escudos cristalinos. Minerais fósseis, como petróleo, carvão mineral, etc., nas regiões das bacias sedimentares. Bem, aqui dá para a gente ter uma noção, principalmente do tamanho, ou seja, altitude. Repare o escudo cristalino, bem mais baixo do que o dobramento moderno. Lógico, o escudo cristalino, quem atua aqui? Basicamente, agentes externos, ou seja, agentes que vão desgastar esse relevo. Por isso que ele vai ser, nas áreas onde ele ocorre, aparece no planeta, vão ser relevos mais baixos. Aqui já são as áreas onde nós temos a atuação de agentes geológicos mais intensos. O que seria isso? Ou agentes internos? Ou seja, o que nós vamos estar tendo aí? Choques de placas ou tangenciamento de placas, vulcanismo ativo. Então aqui vão ser áreas de grandes altitudes. Já as bacias sedimentares vão ser áreas mais baixas que vão receber sedimentos originários tanto do escudo cristalino quanto dos dobramentos modernos. E aqui, o que nós vamos perceber? Nessa área aqui, nós vamos ter também relevos específicos, ou seja, nos escudos cristalinos é muito comum nós vermos planaltos, nas bacias sedimentares, depressões e planície, e aqui as grandes cadeias montanhosas, ou as cordilheiras nos dobramentos modernos. E repare a idade.
ou seja, o escudo cristalino é a formação mais antiga. O dobramento moderno, ou os dobramentos modernos, as mais recentes. Já as bacias sedimentares, elas começaram a se formar. Elas se formam a partir de quê? Recepção de sedimentos. Então, elas começaram a se formar mais ou menos 570 milhões de anos atrás e continuam a se formar até hoje. Com base nisso aqui, dá para nós observarmos os agentes de formação do relevo. Que agentes são esses? Nós temos os agentes internos, agentes que tiram as suas forças das grandes pressões e temperaturas do interior do planeta, agentes internos, endógenos, ou também chamados de agentes construtores, formadores, ou qualquer expressão que dá essa ideia de estar construindo, de estar formando o relevo. Já os agentes externos ou exógenos são os agentes que vêm da movimentação do ar, dos seres vivos, da radiação solar, ou seja, agentes que tiram suas forças de fatores externos que não vêm do interior do planeta, mas que vêm basicamente do exterior do planeta, principalmente raios solares, etc. Então são os famosos agentes erosivos, a erosão, o intemperismo. Bem, com relação aos dois tipos de agentes, o que nós vamos ter? Os agentes internos são divididos em vulcanismo. Vulcanismo é um tipo de agente interno. Terremoto é outro tipo de agente interno. E movimentação das placas tectônicas. Só que a movimentação das placas tectônicas ela vai ser subdividida em orogênese, que são os movimentos horizontais das placas tectônicas. Os movimentos horizontais são responsáveis por formação de quem? Dos famosos dobramentos. Mas também há os movimentos verticais das placas tectônicas. Agora, como que ocorrem esses movimentos verticais? Aqui dá para a gente ter uma noção. Aqui nós temos o magma, certo? E aqui um bloco continental, ou seja, aqui uma placa continental e aqui placas oceânicas. Repare que o continente, em função das rochas intrusivas, aqui é que a gente chama da estrutura geológica do escudo cristalino, esse escudo cristalino ele vai estar incrustado, ou seja, encaixado lá dentro do magma. E repare que ele vai funcionar mais ou menos igual ao alicerce, ou seja, quanto mais alto o prédio, mais alto o seu, mais profundo o seu alicerce. A mesma coisa dos continentes, ou seja, quanto maior o continente e quanto mais alto, quanto maior as cadeias montanhosas que formam ele, maior vai ser a parte dele que vai estar dentro do magma. Isso aqui funciona como se fosse um iceberg, ou seja, no iceberg, normalmente, a parte aqui externa corresponde a aproximadamente 1/3 do iceberg. Ou seja, nos continentes dá mais ou menos essa proporção. A parte externa do continente corresponde à menor parte dele, ou das terras emersas. A maior parte dele está dentro do magma. Isso dá uma noção de equilíbrio. Ou seja, como que se dão os movimentos verticais, né, das placas tectônicas? A partir dessa noção de equilíbrio que a gente chama de isostasia. Nessa animação aqui, nessa gravura, dá para a gente dar uma noção. Reparem, eu tenho a astenosfera, tenho uma carga. Essa carga pode ser de diversas maneiras. Eu posso ter acumulação de gelo, glaciação, posso ter acumulação de sedimentos, posso ter, por exemplo, acúmulo de água em estado líquido, né, um lago, mar ou o que seja. E essa carga vai fazer peso nessa porção aqui da litosfera. Com o peso que ela vai fazer, isso aqui vai acabar descendo. Repare, ou seja, aqui eu tenho a formação de uma pequena depressão. E aqui eu tive uma falha, ou seja, para esse bloco aqui descer, essa parte central, eu tive de ter uma quebra aqui e outra aqui. Ou seja, essa quebra é chamada de falha. Beleza? Então, há essa compensação de pressão a partir de quê? Da gravidade. Então, se eu estou tendo um rebaixamento aqui, outra porção do planeta vai ter de subir para compensar isso. E isso a gente pode observar, por exemplo, as áreas em que nós temos petróleo no continente. Essas áreas foram fundo de mar. E por que hoje elas não são fundo de mar mais? Por causa dos movimentos verticais das placas tectônicas, ou seja, que a gente chama de movimentos epirogenéticos. Alguma área foi rebaixada e aquelas áreas, para compensar as que foram rebaixadas, elas foram levantadas ou soerguidas.
Aqui dá para a gente visualizar muito bem isso. Observe, aqui nós temos vários planos de falha. Aqui eu tenho uma falha, aqui eu tenho outra, aqui eu tenho outra. Isso aqui está... O que que tem aqui? Aqui é uma área de acumulação de sedimentos. Então, a partir do momento que eu comecei a ter acumulação de sedimentos, houve várias falhas aqui e vários movimentos verticais aqui na crosta terrestre. Bem, além dos agentes internos, nós temos também os agentes externos, ou também chamados de exógenos, ou destruidores, transformadores do relevo. Lembre-se que os agentes internos têm essa característica de receber essa ideia de construtores ou formadores. Os externos já são os destruidores, transformadores. Beleza? Os agentes externos são divididos em intemperismo e erosão. É difícil a gente diferenciar, né, separar onde começa o intemperismo, onde começa a erosão, né, onde acaba o intemperismo, onde começa a erosão. Essa é uma dificuldade muito grande. O principal é vocês entenderem o que é o processo de intemperismo. É o processo de formação de sedimentos. O que é o processo de erosão? É o processo de transporte desses sedimentos. Porém, a partir do momento que eu estou transportando sedimentos, eu posso ter formação. Então, repare que o mesmo agente erosivo, ele é ao mesmo tempo erosivo e intempérico. Só tem um único agente que ele é especificamente intempérico, que é o Sol. Ou seja, o Sol, a radiação solar, ele aquece uma determinada matéria, pensando em bloco rochoso, ele aquece esse bloco rochoso, então de dia esse bloco vai dilatar, à noite, sem Sol, esse bloco vai contrair. Ou seja, esse movimento de dilatação, contração, vai fazendo com que aquele bloco perca resistência. Ou seja, isso vai fazer que, com o passar do tempo, esse bloco comece a se encher de fissuras, trincas, até que chega um momento que, com a atuação dos demais agentes erosivos, ele acaba se fragmentando, se transformando em sedimentos. Bem, nessa primeira imagem aqui a gente vê um processo de erosão basicamente eólica. Isso aqui é uma região seca, desértica. Então, nessas regiões, o que nós vamos perceber? O principal agente erosivo dessas áreas aí é o vento, né, que carrega partículas e essas partículas vão batendo nessas superfícies e vão formando essas estruturas. Bem, além da erosão eólica, nós temos como principal agente erosivo na superfície terrestre a água. E aqui nós podemos ter erosão marinha, erosão fluvial de rio, erosão lacustre de lagos, erosão pluvial de chuva, mas também repara, a gente pode ter erosão de água subterrânea. Beleza? Então, esse processo de erosão a partir da água, nós vamos ter aqui erosão glacial, ok? Repara que esse valezinho aqui que foi aberto, foi basicamente aberto por movimentação da água em estado líquido e também o gelo ele vai se escorregando aqui. Então, ele também vai colaborando nesse processo de intemperismo e erosão. Aqui, erosão fluvial, que é um rio, e esse barranco aqui. Por que a gente tem esse barranco? É a erosão da água abrasando aqui, batendo, né, nessa beirada de rio aqui, nesse barranco. Aqui é o que a gente chama de efeito splash, quando a gente tem a chuva, a gota d'água batendo no solo, repara que vai formando cavas, né, pequenos buracos em função desse impacto. Todavia, esses processos que eu comentei com vocês do vento e da água, até agora basicamente são o quê? Processos mecânicos, físicos, impacto, raspar. Né? Então, o intemperismo vai se dividir em intemperismo físico ou mecânico, que é esse que eu estou mostrando para vocês, mas também intemperismo químico. Observe aqui eu tenho a transformação da hematita. O que é hematita? É o minério de ferro. Hematita nada mais é do que óxido de ferro. E esse óxido se deu a partir do quê? Da oxidação do hidrogênio. Ok? Esse processo de intemperismo químico, nós também vamos ver onde? Na nossa região aqui, por exemplo, é muito comum a gente ter formação de cavernas, grutas. E por quê? A rocha calcária, que é da nossa região, uma rocha sedimentar, ela é hidrossolúvel. Então a água dissolve essa rocha. Ok? Então, a partir do momento que ela está dissolvendo essa rocha, ela, a partir do processo químico, né, ela vai formando grutas e outras formas de relevo. Aqui é o interior de uma gruta.
Ou seja, aqui nós temos colunas, cortinas e outras formas, basicamente porque isso aqui é o carbonato de cálcio, é o calcário que foi dissolvido nas partes superiores aqui e ela acaba se calcificando e formando essas estruturas. Aqui é um exemplo de intemperismo biológico, ou seja, a gente tem o intemperismo físico, intemperismo químico, mas nós temos também o intemperismo feito pelos seres vivos. Repare, a planta nasceu no meio de uma rocha, ou seja, essa planta que fez com que essa rocha se quebrasse. Então a gente tem também o intemperismo biológico. Beleza. A partir desses agentes do relevo, nós vamos ter as principais formas de relevo terrestre. O que seriam? As montanhas, planaltos, planícies e depressões. E os relevos adjacentes, né, que acompanham essas formações. Então, as 4 principais formas: montanhas, depressões, planaltos e planícies. O que é a montanha? A montanha, repara, rochas magmáticas, normalmente áreas de dobramentos modernos. Os planaltos, e é muito comum a gente encontrar nos planaltos depressões. O que são os planaltos? São rochas intrusivas de escudos cristalinos que se formaram há mais de 3 bilhões de anos atrás e sofreram um processo de erosão. E como naquela imagem que eu mostrei anteriormente para vocês, e o que elas fizeram? Perderam tamanho, foram desgastados. Por isso que é comum a gente ver depressões no meio dos planaltos. Essas depressões ou foram formadas por movimentos tectônicos, e criaram-se falhas no meio dos planaltos e deu origem a essas depressões. Um desses aí a gente vê aqui, por exemplo, a depressão do Rio São Francisco, certo? Ou simplesmente por atuação da erosão. E a planície vão ser as áreas mais próximas ao mar, as áreas mais baixas, onde essa região vai basicamente somente receber sedimentos de onde? Da montanha e da depressão. Desculpa, e do planalto. Ok? Então, são essas as 4 principais formas do relevo continental. Apareceram aqui outros nomes. Escarpa. Escarpa é esse paredão rochoso que se forma. Essa escarpa ela pode se formar na beirada do mar, certo? Como ela pode se formar aqui. Aqui também é uma escarpa. Repare no meio do continente. Serra são montanhas que foram erodidas. É muito comum a gente ver planaltos e serras. No Brasil é muito comum. Certo? Então, o que são as serras? São os planaltos, certo? E quando tem aquelas formas arredondadas, que a gente olha de longe, né, no horizonte, e vê aquela quantidade de formações arredondadas, isso a gente dá um nome de serra, ou seja, vários morros contínuos. Ok? Então, beleza, galerinha? Era isso aí que eu queria trabalhar com vocês nessa aula. Até mais!